Vamos refletir sobre o agir de Deus em situações cotidianas? Você consegue entender que se você tem um relacionamento com Deus, ou eu, e isso não interfere em nada que diz respeito ao nosso dia a dia, a forma como a gente se sente e a forma como as pessoas nos tratam e a gente se sente a partir disso, problemas no trabalho financeiro, no relacionamento, enfim, se a gente diz que tem Deus, que tem um relacionamento com Deus, isso não muda nada a nossa forma de nos sentir e de se comportar, os frutos que a gente traz para o mundo, esse relacionamento ainda não está cumprindo os propósitos de Deus. E eu quero compartilhar algo com você, que eu anotei, no meu diário com Deus, duas situações que aconteceram em 2020. Antes de eu continuar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista há 25 anos, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer, mas eu tô aqui falando de Deus por uma série de questões. Primeiro, porque eu não acredito em emagrecimento definitivo ou qualquer outra mudança definitiva sem tratar corpo, alma e espírito. Segundo, que eu sou apaixonada pela Bíblia, pela palavra, e a palavra diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu existo para servir a Deus, minha profissão é para servir a Deus, mas ela vem antes. A minha relação com Deus vem antes da minha profissão. Então, eu, em primeiro lugar, sirvo a Deus e, através desse meu servir, minha submissão, da minha entrega, das minhas habilidades, os dons que Deus me deu, através disso, eu posso ajudar pessoas a emagrecer. Mas antes disso, eu preciso levar a palavra de Deus. A palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Cuidar da saúde é importante, usar o domínio próprio para a maneira como a gente se alimenta é importante, mudar a forma como a gente se comporta é importante, mas nada, absolutamente nada, é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus aqui na Terra. A gente precisa acordar todos os dias sabendo que a gente está vivendo num mundo natural, físico, mas somos seres espirituais, assim como Deus é espírito. Então, o nosso espírito precisa estar constantemente conectado com o Espírito Santo de Deus para que a gente viva cada um dos nossos dias vivendo o reino de Deus aqui na Terra. Então, tudo isso que eu disse é para explicar que tudo é sobre Deus. Todos os 25 anos de profissão ajudando mulheres não caminharam separado de uma história com Deus. E eu quero compartilhar aqui com você como Deus muda a nossa forma de agir. Eu tenho um perfil de comportamento mais duro, mais seco talvez, mais retraído, e Deus foi me conduzindo a, dentro da minha essência, da minha identidade, quebrar o que era uma casca, não tinha a ver com o que Deus planejou para mim, moldar a minha maneira de ser para que eu possa servir melhor ao mundo. E eu quero compartilhar com você duas situações que dizem respeito a isso. Eu anotei aqui o último dia de uma funcionária do meu local de trabalho. E foi difícil para mim porque era uma pessoa próxima, era estudante de nutrição, já tinha se consultado comigo. O pai dela foi meu professor. E aí eu escrevi aqui que tinha sido o último dia dela, no dia anterior. E eu vejo tanto a presença do Espírito Santo nisso. Obviamente eu estava muito tensa com isso, mas feliz porque eu senti o tempo todo que Deus estava conduzindo. A conversa fluiu muito melhor do que eu imaginava e depois eu comprei uma flor para ela e escrevi: você é uma flor que brotou em nosso jardim e agora vai florescer em outros, mas seu perfume ficará para sempre com a gente. Você tem todo o nosso carinho. Beijos. Por que eu tô te falando isso? Porque isso aqui não sou eu. Não sou eu no sentido da pessoa que foi sendo construída ao longo da vida. Isso daqui pode ser a minha essência, mas não era a pessoa que eu vinha sendo ao longo da vida. E eu acho muito interessante isso, e isso tem tudo a ver com o processo de emagrecimento. O nome do meu método de emagrecimento é MUD, Método Único de Emagrecimento, porque o tempo todo eu ouço mulheres falando: atividade física? Não gosto. Acordar cedo para fazer atividade física? Não, essa não sou eu. Sair com os amigos e não beber? Não, essa não sou eu. Não comer um doce depois do almoço? Essa não sou eu. Mas essa pessoa aqui que comprou uma flor e escreveu isso tudo aqui também não era eu. Mas quando a gente acredita, entende, não só espiritualmente, mas emocionalmente, neurologicamente, que a gente foi preparado para a mudança, porque as células cerebrais são renovadas todos os dias. Então os nossos neurônios estão todos os dias nos preparando para uma mudança. E a nossa mente também.
Um hábito, um padrão de comportamento é criado para economizar a energia da nossa mente, mas é muito fácil você sair desse padrão de comportamento e criar um novo. É só você saber a forma certa de fazer isso. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e tem uma série de passagens bíblicas que falam sobre mudança, né? Então, eu escrevi aqui: eu quero te agradecer, Paizinho, porque isso é seu. É o Senhor que está me conduzindo e me moldando. Então, quando a gente deseja e permite que Deus realmente faça com a nossa vida, com a nossa personalidade, com a nossa forma de agir, o que Ele quer, a gente é capaz de tudo. De tudo. E são coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, onde Deus se faz muito presente. É um Deus espiritual que você não vê, que você não pega, que você não toca, que não fala audivelmente, mas que está agindo o tempo todo e vai agir em situações do cotidiano e em situações extremamente difíceis. É só a gente chamar Ele para a situação e se submeter. E aí eu quero falar de uma outra situação que aconteceu dia 27 de julho de 2020, botei até o horário, 16 horas. Estamos vivendo um problema no prédio do Rio e eu estava extremamente oprimida. E aí eu botei assim, curioso, que eu ouvi uma pregação ontem sobre opressão. E eu resolvi registrar isso aqui para não esquecer do agir de Deus mais uma vez sobre nossa vida. Na sexta-feira, foram uns dias antes disso, eu fiz um jejum por um propósito da entrada de Deus nessa situação. Pedi que Ele entrasse e resolvesse do jeito dele. Sabe quando você tem um problema no trabalho, uma briga na família, um desentendimento com o marido, que você faz a oração e pede para Deus resolver do jeito dele, mas você não quer quebrar o seu orgulho, não quer pedir desculpa. Quando você vai conversar sobre a situação, você joga na cara da pessoa o que ela fez. Quando alguém diz que a pessoa vai fazer diferente, você fala, duvido. Conheço isso daí, não vai mudar não. Então, ou a gente se submete ou a gente continua fazendo tudo do nosso jeito. As duas coisas não dá. Então aqui eu anotei isso. Pedi que Ele entrasse e resolvesse do jeito dele. Hoje Deus colocou em meu coração para que eu interfonasse para lá. Acabei falando com a filha, porque nessa situação era o marido, a esposa e a filha. E tivemos um bom entendimento, praticamente um acordo. Quando eu cheguei em Campos, eu estava no Rio de Janeiro e fui para Campos, 280 quilômetros de distância. Mais um monte de reclamação mentirosa deles. Fiz uma oração tomando posse do que Deus nos dá como filhos, como povo separado, como representante dele, e ao mesmo tempo reprimindo qualquer ação maligna querendo tirar a nossa paz. Eu estava muito sem paz com essa situação. Mas eu continuei tensa, estava até quente, com a cabeça cheia com isso. E Deus me disse o seguinte: o problema não é mais seu, agora o problema é meu. Você já me entregou, deixa que eu cuido. A parte de você já foi feita. Eu fiz a minha. Chamei Deus, pedi que não fosse um simples problema entre vizinhos, e sim uma oportunidade do agir dele na vida de cada um de nós. Pedi que Ele transformasse maldição em bênção, disponibilizei o meu coração e submeti a Ele. Submeti meus pensamentos, sentimentos e atitudes. E obedeci prontamente a sua ordem de ligar para o vizinho, embora tenha sido muito desconfortável. Eduardo, que também estava envolvido na situação, também fez a parte dele e eu relatei aqui o que ele já tinha feito. E Deus me disse: leve a sua tarde como se nada tivesse acontecido. Alivie a sua mente e seu coração. Se sinta feliz, leve, brinca, se solta, para de pensar nisso. Haja como uma pessoa irresponsável. Tipo, tô nem aí pro problema, porque é assim que eu quero que você haja sempre. Fez a sua parte e colocou em minhas mãos, a responsabilidade passou a ser minha. Não importa se para você a solução parece fácil ou difícil, extensa ou complexa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não ficais ansiosos por coisa alguma. Quero que você diga: o que estava ao meu alcance, eu já fiz. O que estava ao alcance de Eduardo, ele já fez. Deixa que meu pai resolve o resto. Confiar em Deus é uma ordem. E eu sou uma pessoa obediente. Por isso eu entrego, confio, não me preocupo, porque acredito não só no amor e cuidado dele comigo, mas também na sua grandeza e poder, além de capacidade de resolver tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não vou ficar cativa desse mal, porque Jesus veio ao mundo para nos libertar. Somos vivos em Deus, nossa vida é dele. Olha que coisa maravilhosa. E é muito interessante porque eu venho relendo esses meus registros aqui no diário e com frequência eu leio alguma coisa que remete a uma situação que eu estou vivendo nesse momento. E é quando eu li aqui, quando você faz a sua parte, coloca nas minhas mãos, a responsabilidade passou a ser minha. E eu estou vivendo uma situação novamente agora
Assim, não com o vizinho, uma situação diferente, mas que Deus mais uma vez está me dizendo isso. Fez a sua parte, colocou em minhas mãos, a responsabilidade agora é minha. Não se preocupa, vive como se aquilo não tivesse acontecendo. Dá um de responsável, o problema não é seu mais, o problema é de Deus. E eu quero finalizar esse áudio falando exatamente isso. Deixa Deus resolver o que não diz respeito a você. Faz a sua parte. Tem uma passagem bíblica que eu adoro, que está em 1 Crônicas 28, se eu não me engano é isso, 1 Crônicas 28, alguma coisa assim. Fala o seguinte: eu te escolhi para edificares casa para o santuário. Atende a tudo, sê forte e faz a obra. Então esse atende a tudo me pegou muito, porque a gente tem muitos recursos para atender a Deus de todas as formas. Se você, por exemplo, tem um desentendimento com seu marido, não é simplesmente você dizer para Deus, deixa que Deus resolve. Atender a tudo é o quê? A tudo que a Bíblia diz. Você vai ser uma imitadora de Cristo nessa situação. Então, aqui nessa situação do vizinho, Deus trouxe ao meu coração, procura eles. Nossa, eu fiquei muito desconfortável. Muito. Até porque assim, o prédio estava sabendo da situação, eu não quis interfonar de casa porque eu não queria que Eduardo interferisse na situação antes que tivesse resolvido. Eu desci, fui ligada à portaria, então o porteiro ficou ali do meu lado, escutando tudo, né? E foi bem desconfortável, mas eu obedeci prontamente, não só no agir, mas na declaração e na oração, na entrega que eu fiz depois. Então eu quero finalizar esse áudio falando exatamente isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma palavra maravilhosa para nós em toda e qualquer situação. É isso. Um beijo.